Vamos abrir a Bíblia para ouvir o que Deus tem a falar conosco nesta manhã maravilhosa de domingo. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. E esta é a terceira mensagem sobre o tema a fé não fingida. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, através de carta: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Vamos orar para que o Espírito Santo nos faça compreender mais ainda essa verdade. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai, já louvamos o teu nome, já te adoramos, já te bendizemos, mas agora nós queremos ouvir a tua voz, aquela voz que nós já conhecíamos desde o concílio eterno, desde quando nós existíamos com o Senhor nos céus como espíritos angelicais. O pecado de Adão nos matou, mas no dia que o Senhor falou outra vez ao nosso coração, a voz era uma voz familiar. Na mesma hora nós reconhecemos a voz do Pai, reconhecemos a voz de Deus, reconhecemos aquela voz que dizia: tu és um predestinado, tu és uma ovelha do meu rebanho, tu és um filho amado, eu escrevi teu nome no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O pecado de Adão te matou, mas eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Eu vim para te dar vida eterna. Eu vim para restaurar a tua vida. Eu vim para fazer tudo novo outra vez. E essa voz, Senhor Jesus Cristo, que nos acalma, que nos mostra os santos e verdadeiros caminhos que nós precisamos seguir, essa voz que nos ensina, que nos exorta. E nessa manhã, meu Deus, fala à tua igreja, fala ao teu povo, aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus desde a eternidade. Usa-me como teu pastor, como teu servo. Dá-me a inspiração, a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra com verdade, com sabedoria, para que tudo seja para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus, eu te peço em nome do Senhor, e todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém e amém. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, Igreja de Jesus, todo eleito de Deus, toda pessoa que foi predestinada por Deus, uma vez que Deus a chama das trevas
para a sua maravilhosa luz. Uma vez que Deus lhes concede vida outra vez, esta pessoa, ela tem uma fé sem fingimento. Ela tem uma fé genuína. A sua fé é direcionada para a palavra, é direcionada para as promessas, é direcionada para o poder de Deus. Não pode um eleito de Deus ter uma fé fingida. Não pode, é impossível, não tem como. Agora, essa fé que Paulo diz aqui, sem fingimento, que ele diz, eu tenho certeza, Timóteo, que você tem. Essa fé que primeiramente eu vi na tua avó, depois vi na tua mãe, e tenho certeza também está na tua vida. Ela se reflete no dia a dia da nossa existência, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se vestir, na nossa frequência à igreja. Você vê quando a pessoa tem uma fé sem fingimento, até pela maneira dela falar. Ela não tem uma fala contrária à Bíblia. O que ela fala está de acordo com a palavra, está em linha com o que está escrito. Você vê as suas atitudes, a maneira dela pensar, ela pensa de acordo com a Bíblia. E outra coisa, quem tem uma fé sem fingimento, sempre vai se manter firme em Deus, em quaisquer circunstâncias da vida. Grave bem isso, em quaisquer circunstâncias da vida. Pode vir tribulações, pode surgir o problema que surgir, a dificuldade que aparecer, pode vir doença que vier, pode vir crise financeiras, mas essa pessoa, ela não se afasta do caminho de Deus, ela nunca abandona as fileiras da igreja, porque ela tem uma fé não fingida, não se afasta. Quem tem uma fé fingida, vive exatamente o oposto disso que eu acabei de dizer. É aquela pessoa que crê em objetos, crê em coisa, ela é capaz de direcionar a sua fé para uma imagem da igreja católica, para os santos católicos, ela crê num trabalho de macumba, ela crê em corrente de libertação, ela crê em culto para quebrar maldição, em sal ungido, em óleo ungido, em rosa para tirar o capeta, em cimento da casa própria. Cimento da casa própria? Nós mostramos aqui. Tem um DVD que tem isso. Sujeito na televisão dizendo, eu vou distribuir sexta-feira o cimento da casa própria. Aí disse que ia dar a cada pessoa um saquinho de plástico, um pouquinho de cimento, e quem pegasse aquele cimento, Deus ia dar a casa própria para a pessoa. Nós não cremos nisso. Então, quem tem uma fé fingida, nunca tem uma confissão em linha com a palavra. Ela está sempre dizendo, eu não posso, não vai dar, sabe? É sempre uma palavra para baixo. Ela não crê que Deus está no controle de tudo. Ela crê que o diabo e os demônios é que estão no controle, é que estão fazendo o que estão acontecendo nesse mundo, e que Deus está sentado no seu trono, assistindo tudo indiferente, sem poder fazer nada. Essa é uma fé fingida. Quem tem uma fé fingida é sempre uma pessoa frágil, é uma pessoa que não aguenta tribulações, não suporta os problemas financeiros. Se vem uma doença qualquer, ela já desmonta. Se vem uma crise financeira, ela já abandona as fileiras da igreja. Se tem um problema de família, olha, ela já vira as costas para Deus. Agora, quem tem uma fé sem fingimento é o contrário. Quanto mais a pessoa passa por tribulações, quanto mais ela passa por provações, mais a sua fé se fortalece, mais ela se enche de esperança. Por quê? Porque ela está acostumada a ver Deus agir, e ela sabe que Deus não falha. Ela lembra de todas as provações que ela já passou antes, e ela viu Deus se manifestar, e ela tem certeza que Deus vai continuar se manifestando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tiago, já que estamos aqui pertinho, o irmão na carne
de Jesus, no capítulo 1 da sua epístola, versículo 2 em diante, ele disse assim: está falando com você, está falando comigo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Olha, eu digo para você que eu dou graças a Deus por todas as vezes que a minha fé foi posta em prova. Mas dou graças a Deus mesmo, porque isso tornou a minha fé muito mais fortalecida. A minha fé começou a ser posta em prova quando eu tive que sair da Nuclebras, quando Deus, dentro dos seus desígnios, permitiu que eu entrasse no Egito da Universal. Entro no Egito, fui posto numa posição de destaque, vivi uma vida de marajá, uma vida de rei. Aí, mais uma vez, Deus colocou a minha fé em prova. Deus disse: agora eu quero ver se a tua fé é genuína, porque aqui você está nos píncaros da glória. Aqui você tem poder, aqui você tem dinheiro, aqui você tem prestígio, aqui não te falta nada. Eu quero ver agora. Começou a mostrar a sua palavra e eu tive que optar. Ou eu permanecia fiel ao erro, ou eu permanecia fiel ao falso evangelho, aos ensinos de demônios, ou eu rompia com tudo isso e perdia aquela vida de rei, aquela vida de marajá, e abraçava a verdade de Deus. Olha, eu rompi. Eu saí com a mão na frente e outra atrás, mas Deus jamais me desamparou. Nos momentos mais sofridos da vida, quando parecia que tudo estava perdido, aí Deus vinha de lá e se manifestava de uma forma sobrenatural em favor da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a fé sem fingimento faz você suportar tudo. Tudo, literalmente tudo, viu? Você não desmonta, você não se entrega, você não se rende, viu? O apóstolo Paulo disse uma coisa tremenda na sua epístola aos Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 18. Encontraram? Então vamos lá. Olha o que ele diz aqui. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos do tempo presente, os sofrimentos desse período de vida que nós temos nesse corpo de carne, às vezes 50, 60, 70, 80, 90, né? Ele diz: olha, o que a gente sofre nessa vida, por causa do pecado de Adão, é nada. Não dá para comparar com a glória que vai ser revelada em nós. Então, aqui está um homem que tinha uma fé sem fingimento, um homem que entendia mais do que ninguém o que significava sofrer por amor a Deus, sofrer por amor à verdade. Este homem aqui, o apóstolo Paulo, esse homem é um exemplo, lutou bravamente, enfrentou com galhardia todo o sistema religioso do seu tempo, que pervertia a verdade, que negava a verdade divina. Esse homem combateu a hipocrisia religiosa, os falsos apóstolos, os falsos irmãos. Então Paulo proclamou o evangelho da graça de Deus
proclamou a verdade da soberania de Deus, a verdade da predestinação, a verdade de que Jesus não morreu por toda a humanidade, como se prega até os dias de hoje. Ele disse: não é verdade, ele morreu por aqueles que ele predestinou em amor, ele morreu pelo seu povo, ele morreu por muitos e não por todos. Esse homem não teve receio de proclamar que o homem não tem livre-arbítrio, que o homem está morto de delitos e pecados, que tem que ser Deus a salvar o homem, senão homem nenhum se salvaria. Não é o homem que se salva, não é o homem que toma uma atitude e diz: eu aceitei Jesus. Ele disse: isso é falso. Ele teve a coragem de proclamar a segurança eterna da salvação, que salvo uma vez, salvo para sempre. Hoje, 2000 anos depois, o sistema religioso, na sua grande maioria, não aceita essas verdades. É impressionante. Não aceita, não crê. Então, esse homem aqui, depois de tudo isso, no final da vida, morreu decapitado. Por causa de quê? Por causa da sua fé na verdade. Isto é fé sem fingimento. Isso é fé sem fingimento. Quantos que hoje ouvem a verdade que o Cristo ressuscitado revelou a Paulo, mas se acovardam diante das pressões do sistema religioso organizado, se acovardam diante das pressões da própria família. Teve um homem que fez seminário uma vez aqui na nossa igreja de Fortaleza. Depois do seminário, ainda frequentou a igreja por uns 2 ou 3 meses e depois sumiu. Desapareceu o homem. Depois de muito tempo, eu fui comprar um material de construção ali no Montese, e quando entrei na loja, eu estava acabando de comprar, ele entrou e me encontrou. Ô, pastor, como é que vai? Tudo bem. Olha, pastor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu creio no Evangelho da Graça de Deus. Eu só não frequento os cultos da Cristo é Vida por causa da minha esposa, que é de outra igreja. Por causa da pressão da minha mulher. Tem homem que devia andar de saia, porque não honra nem as calças que veste. É impressionante, né? Eu digo: meu Deus do céu. Isso é o quê? Uma fé fingida. Porque quem tem uma fé verdadeira não se dobra à pressão de ninguém, nem de mulher, nem de marido, nem de filho, nem de pai, nem de mãe, nem de avô, nem de chefe, nem de ninguém. Ele não se dobra mesmo. Quem tem uma fé sem fingimento nunca abandonará as fileiras da igreja, nunca negará o seu testemunho da verdade, nunca negará aquilo que ele acredita, nunca se dobrará às pressões de quem quer que seja, se tem uma fé sem fingimento. Diga glória a Deus. Agora, se não tem, meu irmão, aí a coisa fica difícil. O apóstolo Paulo também disse algo muito importante. Aliás, tudo que Paulo disse foi importante, né? Quando ele escreveu a segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Timóteo era um jovem pastor de uma igreja em Éfeso, enfrentando provações. Era um rapaz de pouca idade, e a igreja tentava rejeitar Timóteo, porque achava que ele não estava qualificado para ocupar o ministério. E Paulo encoraja Timóteo, né? E ele diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Olha, Deus não nos dá espírito de covardia, Deus nos dá espírito de poder. Está escrito na tua Bíblia isso? Sim ou não? Poder para enfrentar lutas, poder para enfrentar inimigos, poder para suportar pressões, poder para testemunhar da palavra, mesmo que o testemunhar da palavra venha lhe custar a própria vida. Paulo perdeu a vida testemunhando da palavra.
foi condenado em Roma a ser decapitado. Tiraram Paulo do cárcere e levaram para a praça. Tinha lá o local onde eles faziam isso, a pessoa se ajoelhava, botava o pescocinho lá, e a guilhotina descia e trá. Naquela época nem guilhotina era com machado mesmo. Arrancaram-lhe o pescoço fora. Tem um outro exemplo, que muito me emociona aqui na Bíblia, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 51 em diante. Aqui nós encontramos Estevão diante da cúpula da religião judaica, diante dos inimigos de Deus, diante daqueles que se julgavam os donos da religião, os donos da verdade. Estevão se vira para essa gente e diz: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram o que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Jesus que estava à sua direita. Olha, ele não viu Deus e Jesus, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua destra, na sua manifestação plena de poder. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Que poder que tinha esse homem, meu irmão. Quer dizer, Estevão tinha uma fé sem fingimento. Não se intimidou diante das autoridades da religião judaica. Não se acovardou, não fez média, não temeu a morte. Diferente da maioria dos pastores de hoje, diferente da maioria daqueles que se dizem crentes, se dizem evangélicos, que diante dos donos da religião, que diante dos poderosos da religião, diante daqueles que pregam um falso evangelho, diante daqueles que fazem comércio com o povo de Deus, se acovardam. Prefere defendê-los do que desmascará-los. Ou estou falando alguma bobagem aqui? Prefere defender do que desmascará-los. Estevão disse: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Está vendo, pastor? Quer dizer que o homem pode resistir ao Espírito Santo? Quer dizer que Deus pode querer salvar o homem e o homem não querer ser salvo? Não, não é isso que ele está dizendo. Resistir ao Espírito Santo é você matar os mensageiros de Deus. É você ser contra aqueles que proclamam a verdade divina. Está aqui, ó. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Assim como os pais de vocês fizeram, eles mataram todos que antes anunciavam a vinda do justo, anunciavam a vinda de Jesus, anunciavam a vinda do Salvador. Vocês continuam fazendo o mesmo. Qual dos profetas
vossos pais não perseguiram. Está aqui, ó. Que coragem. Vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Na cara. Sem medo, sem receio. Isso é uma fé sem fingimento. Isso é uma fé sem fingimento. Hoje o sujeito vê que o cara está errado, vê que ele está pregando um evangelho pervertido, vê que está tudo contrário. Não, mas pelo menos eles estão fazendo alguma coisa boa. Não vamos criticá-lo. Olha, Jesus disse para não julgar. Não, Jesus disse para não julgar como os fariseus julgavam. Que enxergavam o argueiro no olho do outro e não enxergavam a trave que estava no seu próprio olho. O julgamento hipócrita. Mas o Senhor sempre mandou julgar. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro daquele disfarce são lobos roubadores. Como é que você vai se acautelar se você não tiver que fazer um julgamento? Deixa eu ver se esse aqui é de Deus ou se não é de Deus. Se aquela é crente ou se não é crente. Se aquele ali é convertido ou não é convertido. Porque o sistema religioso hoje, imagina que a pessoa é convertida porque atendeu um apelo, porque batizou em água, porque carrega uma Bíblia debaixo do braço. Diz que é convertida a mulher que não usa mais calça comprida. Oh, que ledo engano. Às vezes essa que anda com os vestidões são as menos convertidas. É uma conversão só de aparência. Viu? Que coragem, hein? Eu faço uma pergunta a você nesta manhã. O que é mais difícil? Enfrentar uma situação como esta aqui, que Estevão enfrentou, ou um problema financeiro? O que é mais difícil? O que é mais difícil? Enfrentar um problema como esse, uma situação difícil como esta, ou um problema de família, ou uma dificuldade qualquer que seja na tua vida. O que é mais difícil, me respondam? Enfrentar uma parada dura como essa, uma parada indigesta, uma situação calamitosa como esta aqui, ou ser fiel a Deus nos dízimos? O que é mais difícil? Enfrentar uma multidão, os líderes da falsa religião, saber que a sua vida corre risco, e dizer a verdade na cara, ou dar uma oferta generosa à igreja? Ou dizer: esse mês eu quero pagar a conta de energia, esse mês eu quero pagar o aluguel da igreja. O que é mais difícil? Fazer essas coisas, ou enfrentar uma situação como essa que Estevão enfrentou, onde ele perdeu a própria vida? É claro, evidente, que é muito mais difícil enfrentar o que Estevão enfrentou. Mas quantas são as pessoas, irmãos, que desmontam diante de uma crise financeira? Quantas são as pessoas que não conseguem ser fiéis a Deus nos dízimos, não conseguem ser generosos nas ofertas, não conseguem fazer um sacrifício financeiro em favor da obra? Agora imagine se tivesse que enfrentar uma parada dura como essa aqui. Quantas vezes eu vejo pessoas que dizem crer em Deus, mas apesar de dizerem crer em Deus, estão sendo vencidas por problemas financeiros, por problemas familiares, por qualquer dificuldade da vida. Quantas vezes eu tenho visto isso? A pessoa diz: eu creio. Aí quando o problema surge, o problema vence. Vem uma tribulação, a tribulação vence. Vem o problema, a pessoa se abate.
muda a sua maneira de ser, se angustia, desanima, abandona a frequência aos cultos, fica prostrada na vida. Olha, quem age assim tem uma fé fingida. Quantas vezes ao longo da minha vida eu já subi para fazer o culto com meu coração desse tamanho, apertado. Problemas de toda ordem. Problemas com o ministério, problema na família, problema com parente, com o diabo a quatro. Mas nunca eu deixei que os problemas impedissem de eu fazer a obra de Deus. Eu nunca desanimei, eu nunca me curvei, eu grito, eu esbravejo, eu faço qualquer negócio, mas a minha fé não se abate. Olha aqui tem um homem que já enfrentou muitas lutas na vida. Nenhuma delas me venceu. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. No início da pregação do Evangelho da Graça de Deus, logo no início, meu irmão, nos primeiros meses, eu vi o banco tomar os meus 2 automóveis. Logo no início, já era para desanimar logo na saída. Eu tinha fechado a minha loja de importados, para não ter que fazer coisa errada, para não ter que ser desonesto, eu já contei isso aqui, não vou repetir. E nós tínhamos uma dívida com o banco, a loja, e eu fui negociar com o banco. Eu digo, olha, eu fechei a loja, eu queria que vocês dividissem em 48 vezes. E o banco disse, não pode ser dividido em 48, só queria dividir em 12. Em 12 eu não tenho como pagar. Não, nós vamos estudar. Aí me enganaram, eu na boa fé. Quando é um dia, um dos meus carros, eu tinha uma caminhonete, cabine dupla D20, um Santana da pastora Sandreli. Estava parado na igreja e o outro carro saiu com as crianças e o motorista. Os oficiais de justiça vieram, pararam no meio da rua com polícia, disseram, está aqui, mandato de busca e apreensão, para garantir a dívida. Tomaram meus 2 carros, levaram para leilão, venderam por um preço insignificante, que não pagou nem a dívida, essas picaretagens que no Brasil se faz a todo instante e a toda hora. Logo no início, eu vi a luz do sítio que eu tinha ser cortada. Nós tivemos que sair, não podíamos mais ficar lá, fomos morar numa casinha de madeira. Nada disso me abateu, nada disso me venceu. Eu estou aqui hoje, firme e forte, em nome de Jesus Cristo. Eu já fui alvo de calúnias. Você já experimentou ser alvo de calúnia? É a coisa mais dolorida que tem na vida. Eu já fui várias vezes, né? Desde que eu saí já começou na iurte. Como eles fazem sempre com quem sai, lança sobre a pessoa a pecha de ladrão ou de adúltero. Isso dói. Você é honesto, você é íntegro. E de repente o cara vem de lá e levanta uma suspeita que você é ladrão. Já levei calúnia. Se eu fosse, tem coisa que eu não posso nem contar aqui. O problema é que quem tem uma fé fingida não suporta perdas, não suporta essas pressões, não suporta essas coisas e aí é vencido. Quem tem uma fé fingida não suporta perseguições por causa da palavra. Às vezes as perseguições começam dentro da tua própria casa. Lembra que Jesus disse? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Às vezes o problema começa dentro de casa. Está escrito. Então, quem tem uma fé fingida não suporta nada. Absolutamente nada. Agora, quem tem uma fé
sem fingimento, suporta tudo. Diga tudo. Tudo. Amém? Eu quero caminhar para o final da mensagem, mostrando o testemunho de um homem que realmente tinha uma fé sem fingimento. Abra em Filipenses, capítulo 3, versículo 5 e diante. E esse homem, ele tinha autoridade para dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O cara, para abrir a boca e dizer, sejam meus imitadores, olha, tem que se garantir, né? E ele disse. Então, encontraram aí, Filipenses capítulo 3, versículo 5 em diante. Ele está contando agora do que ele era. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, perdeu seu prestígio, o prestígio que Paulo tinha na religião judaica era uma coisa impressionante, perdeu sua reputação, perdeu todos os benefícios que ele desfrutava, perdeu tudo. Ele disse, mas eu perdi tudo por amor à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, meu dono, meu Salvador, meu proprietário. Aleluia. Era um perseguidor, passou a ser perseguido, foi chamado de peste, foi apedrejado, o cara passou fome, passou sede, foi preso várias vezes. Nada disso fez este homem desanimar. Nada. Olha, eu não sei se nós suportaríamos 10% do que esse cara aqui suportou. Sinceramente, eu não sei. Se a gente aguentava 10%. Imagina você receber chicotadas em praça pública por causa da tua fé, por causa da verdade que você está crendo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos 9, versículo 21 em diante. Vamos ler do 20. Então logo esse cara teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, não demorou muito, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Tem que ter muita coragem. Imagina, logo foi para a sinagoga, foi para o ninho do urubu, foi para dentro da casa do inimigo. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, pera lá, não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de levar amarrados os principais sacerdotes? Era este. Você sabe o que acontece hoje? Quando você sai de uma seita, quando você sai de um lugar onde o falso evangelho é pregado, onde se faz comércio com as pessoas, de qualquer lugar, e você começa a proclamar a verdade, e você começa a testemunhar, dizer, aquilo é errado, aquilo não presta. Sabe o que é que dizem hoje? Está cuspindo no prato que comeu. É ou não é?
As pessoas, espera lá. Ao invés das pessoas ficarem atônitas e dizer, espera lá, o que aconteceu? Esse homem pregou durante 15 anos o contrário do que ele prega hoje. O que houve? Esse homem está indo contra todo o sistema religioso. As pessoas ficaram atônitas. Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Olha o que é o problema da religião. Cada vez se fortalecia, cada vez pregava mais a verdade. Eles disseram, só tem um jeito de parar, matar o cara. Não tem outro jeito. Olha, quem deliberava entre si tirar a vida de Saulo, não eram os macumbeiros, não eram os espíritas, não eram os ateus, não eram os pagãos. Quem era? Os judeus. Aqueles que andavam com as escrituras embaixo do braço, aqueles que estavam nas sinagogas. Quem é que mais cria problema? Quem é que mais persegue o evangelho da graça de Deus? Aqueles que andam com Bíblia debaixo do braço. Aqueles que se auto-intitulam pastores, bispos, apóstolos, essa canalhada toda aí fora, são os que mais perseguem. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matar. Ficavam nas portas de acesso à cidade de Jerusalém para pegar Paulo e matar Paulo. Dia e noite, olha, de noite ele vai ter que passar por aqui. Uma hora ele passa, ou ele sai, ou ele entra. A gente pega e mata. Devia estar lá Silas Malafaia, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Esteve Hernandes. Essa cambada toda devia estar lá. Viu? Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Você vê, irmão? Logo no início. Todo mundo querendo tirar a vida do homem. Teve que ser descido pela muralha, que as portas estavam todas elas vigiadas, ó, querem te matar. Alguém viu e anunciou a ele. Disse, olha, fizeram um plano para assassinar você. É mesmo? O que eu fiz? Não, porque você está pregando que Jesus é Deus. Porque você está pregando que só os predestinados serão salvos. Porque você está pregando que o homem não tem livre-arbítrio. E eles querem ter livre-arbítrio. Eles querem mandar em Deus. Eles querem dirigir os seus próprios passos. E você está dizendo que não pode, é Deus que dirige. Então eles decidiram tirar a tua vida. Aqui, ó. Já pensou? Colocar dentro de um cesto e ser descido amarrado em corda pela muralha? Vamos lá, vamos lá. Cuidado, que se eles te verem, eles querem matar você. O apóstolo Paulo é um exemplo, meu irmão, de vida, de fé, sem fingimento, para todos nós. Mais adiante, no capítulo 16 de Atos, tão logo Paulo repreendeu aquela jovem adivinhadora que enganava o povo. O texto diz o seguinte, vamos ler do versículo 19 em diante, que é melhor. Vendo os seus senhores, os senhores da mulher, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram, este homem, sendo judeus, perturba a nossa cidade, propagando costumes
que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha, o cara, nós tínhamos uma mulher aqui que a gente usava, ela adivinhava, a gente ganhava muito dinheiro, e agora ele fez um negócio aí que ela não consegue adivinhar mais nada. Tirou o nosso lucro. Quando alguém é alcançado por esta verdade da graça de Deus, e só os eleitos são alcançados por ela, e sai desse grande comércio da fé que está estabelecido aí fora, olha, eles ficam enlouquecidos, porque desaparece a esperança do lucro. É menos um para que eles possam tomar o dinheiro. Por isso que eles ficam enlouquecidos com isso. Atos capítulo 23. Versículo 12 em diante. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que apresente Paulo a vocês, como se vocês estivessem para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-los. Olha, vamos fazer um voto. Vamos jejuar. Só para o jejum quando a gente matar Paulo. Vamos procurar os chefes da religião. Vamos procurar, foram lá, ó, os principais sacerdotes e os anciãos. Disseram: vem cá, o negócio é o seguinte: pastor fulano, pastor Beltrano, apóstolo do sei das quantas, bispo do inferno, olha, nós fizemos um voto de matar Paulo. Não paramos o nosso jejum quando não matar esse cara, mas queremos que você nos ajude. Pai do Senhor, irmão, o que é que eu posso fazer? Manda avisar o sinédrio que vocês estão precisando ouvi-lo, que você precisa examinar melhor a causa de Saulo. E quando o sinédrio autorizar que ele venha até vocês, a gente está de emboscada e a gente mata o cara. Eu quero que você entenda que quem estava fazendo isso aqui eram os religiosos. Eram os religiosos. Terrível, né? Esse homem estava preso em Roma, sua vida corria sérios riscos, mas a preocupação de Paulo, dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, não era com a sua vida. A preocupação dele não era se ele ia ser morto ou não ia ser morto. A preocupação dele, sabe qual era? Escrever carta para Timóteo, exortando Timóteo a que continuasse a pregação do evangelho da graça de Deus. Procure se ver, imagine na tua mente, você preso dentro de uma prisão, por causa da tua fé, e você saber que você pode ser morto. Tem agora um pastor no Irã
que foi condenado à morte. O mundo inteiro está clamando por esse cara. O pessoal que fica na internet fica mandando e-mail, vamos orar pelo pastor iraniano, para que Deus livre. Eu recebi um desses e-mails e respondi, eu digo, não, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. Às vezes a morte vai ser muito mais benéfica do que a vida. Talvez a morte traga muito mais benefício para o reino de Deus do que a vida. Porque o cara, para aceitar morrer pela fé, é porque tem uma fé sem fingimento. Deram 3 oportunidades para ele. Quer dizer que você renunciou ao Alcorão? Renunciei. Quer dizer que você agora crê em Jesus? Creio. Olha, quem renuncia ao Alcorão paga com a vida. Que religião do inferno. Paga com a vida. Primeira oportunidade. Vai voltar atrás ou não vai? Não. Eu não posso voltar atrás depois que ele me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daqui a alguns dias a gente vai te trazer de novo. São 3 chances. Pensa direitinho, viu, cara? Medita. Isso aqui não é brincadeira não, você vai morrer. Tá bom. Segunda vez, mesma coisa. E aí? Renunciou ao Alcorão? Renunciei. Você crê em Jesus? Creio. Você crê na verdade da Bíblia? Creio. Então você vai pagar com a vida. Tudo bem. Daqui a alguns dias, e aconteceu a terceira chance. Não mataram-no ainda porque Deus não permitiu. Não sei qual é o propósito de Deus. Porque de repente se levantou um clamor de todos os presidentes de países no mundo inteiro, dizendo que era um absurdo, nos dias de hoje, ainda se matar alguém por causa de problemas religiosos. Mas ele está preso. Não se sabe se vai ser cumprida a sentença da pena de morte, não se sabe o que vai acontecer, mas está. Então Paulo estava preso. É quando ele escreve a sua última epístola, 2 Timóteo. Essa foi a última que Paulo escreveu, e escreveu dentro de uma prisão. Ele não escreveu no conforto de um gabinete com ar-condicionado. Ele não escreveu com conforto de roupas de grife, de uma gorda conta bancária, de uma Mercedes que custa $500 mil, que aí é mole. Não escreveu numa suíte presidencial de um hotel 5 estrelas, como esses líderes falsos fazem, e para ir pregar em algum lugar, fazem as exigências mais absurdas do mundo, cobram um cachê. Quero que vá pegar no aeroporto um carro 0 quilômetro blindado. Quero um hotel com suíte presidencial. Está aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Intercede junto lá ao governador romano por mim, Timóteo. Pede ao homem para ter misericórdia de mim, eu sou tão bonzinho. Eu não fiz nada de errado. Você pensa que Paulo era covarde? Os covardes é que agem assim. Eles, não, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão uma sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Já estamos vivendo esses tempos. Isso aqui que Paulo diz, olha, Timóteo, haverá tempo
que não vão suportar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O evangelho da graça de Deus. Eles não vão suportar nem ouvir. Pelo contrário, vão se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Vão se cercar de homens que ensinem aquilo que eles almejam. Que quer casa própria, vai ter casa própria. Quer ficar rico, vai ficar rico. Quer dinheiro, vai ter dinheiro. Tá, é isso que eles vão querer. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nesse tempo aqui, Paulo estava sendo julgado em Roma. Ele já havia passado pelo primeiro julgamento, a primeira audiência. Ele sabia que estava próximo ao fim, como realmente aconteceu. Logo em seguida, ele foi decapitado. Mas um pouquinho antes da sua morte, veja o que ele escreve, versículo 6. Eu me emociono com isso, sabia? Ele diz para Timóteo: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Aleluia. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Você sabe o que é que eu acho emocionante? É que o apóstolo Paulo, ele não se abala diante da perspectiva de ser morto. Não se abala. Ele diz: olha, já estou sendo dado, oferecido por libação. Ou seja, ele está dizendo: não é César que vai me matar, sou eu que vou entregar a minha vida como sacrifício a Jesus Cristo. Não é César que vai me matar, porque bastaria eu negar a fé, bastaria eu renunciar à verdade. Sou eu que estou sendo oferecido por libação. Ele diz: o tempo da minha partida é chegado. Ele está dizendo: está chegando a hora de eu sair desse mundo vil, está chegando a hora de eu sair desse corpo de pecado, para que eu possa receber um corpo glorificado e eterno. Aleluia. E com aquela convicção de que havia dado o melhor de si para Deus, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira, quer dizer, completei a minha missão, guardei a fé. Ou seja, fui fiel a Deus, fui fiel à verdade, enfrentei os falsos apóstolos, combati o falso evangelho, combati a fé fingida, combati a hipocrisia da religião dos homens. Guardei a fé, combati um bom combate. Só quem tem uma fé sem fingimento pode ser como esse homem aqui. Foi odiado pelos religiosos do seu tempo, foi perseguido violentamente como um cão raivoso, foi preso várias vezes, passou fome, passou sede, passou necessidade, mas permaneceu fiel ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Onde estão os Paulos de hoje? Onde estão os pregadores da estirpe desse cara aqui? Onde estão? Você acha que se esse homem vivesse hoje, ele estaria na televisão, fazendo campanha, pedindo R$1.000 de cada um, prometendo a porção extra de Deus? Você acha que se esse homem vivesse nos dias de hoje, ele ensinaria as multidões a fazer uma corrente de 12 sextas-feiras? A dar o dinheiro numa fogueira santa? Trazer a peça de roupa do marido, da esposa, para ele ungir com mãos poderosas?
Você acha que se esse homem vivesse hoje, ele se envolveria com o submundo do crime? Ele iria buscar dinheiro do narcotráfico para comprar televisão? Esse é o padrão. Por isso que ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Viu? Para viver a fé que esse homem viveu, tem que ter uma fé sem fingimento. Amém, irmãos? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus.